ela foi filha de um casal metodista. Na sua adolescência, juventude, ela se desviou por um tempo, né? O seu coração esteve desviado por um tempo, envolvido com algumas coisas. E envolvido com algumas coisas não é essas coisas de hoje, tá, gente? Não chegou a ser droga, nada do tipo, não. Mas com música, e o seu coração se desviou dos caminhos do Senhor. Até que, aos 17 anos, ela estava na cidade com seu pai. Havia um evangelista chamado Robert Semple, jovem também, fazendo uma cruzada, né, missões e pregando o evangelho. O pai dela se interessou a ir até lá, ela estava junto com ele, ela não queria ter ido, mas ela foi, recebeu uma palavra impactante. Passou alguns dias tentando se desvencilhar daquilo que o Senhor tinha falado no seu coração, mas depois ela acabou se entregando ao Senhor, servindo ao Senhor. Aos 18 anos, ela foi pedida em casamento pelo Robert Semple, esse evangelista. Os pais permitiram que ela se casasse, ela se casa. Depois de um tempo, eles vão para a China pregar o evangelho. Se você nunca leu a biografia dela, é bem interessante essa história. Eles vão para a China pregar o evangelho, ela vê eles foram de navio, na viagem ela descobre que estava grávida, passou muito mal, e passa um período lá, no período da sua gestação, na China, bastante conturbado, né? Evangelistas, eles eram supridos por missionários também, por pessoas que bancavam missionários, mas de uma forma bem contida. E no final da sua gestação, ela e seu marido acabam contraindo malária. O seu marido, Robert, fora do país, muito longe, na China, num ambiente totalmente desconhecido, uma língua totalmente desconhecida, ele acaba falecendo. A filha dela nasce, acho que nesse mesmo período, um pouco antes, muito pequena. Ela pega a sua filha, volta para a sua terra de origem e passa um período aí difícil, até que ela se casa novamente. E quando ela se casa novamente, o seu marido, ela tem mais um filho, e o seu marido acaba que não apoia muito, ao contrário daquele evangelista que ela fala que foi o seminário teológico dela, que acreditamos que tenha sido realmente um amor da vida dela, assim. E esse segundo marido já não tinha esse mesmo perfil. E ela, com 2 filhos, uma menina e um menino, começa a se afastar para cuidar da casa, do filho, uma situação financeira difícil, começa também a ajudar o marido de alguma maneira. E eu quero ler um trecho que você depois vai entender onde se enquadra. Fala sobre as dificuldades pessoais e ministeriais. Com a morte de Robert Semple, a Aimee começa a passar por dificuldades financeiras e também necessita dedicar mais tempo à sua filha, pois estava com a saúde muito fragilizada. Seus problemas pessoais cada dia mais dificultavam sua vida ministerial. Em meio a tantas dificuldades pessoais e ministeriais, a Aimee Semple aceitou casar-se com Harold McPherson. Seria a oportunidade de reconstruir um lar seguro para ela e sua filha. Também uma oportunidade de desenvolver o ministério com mais tranquilidade. Durante algum tempo, o marido de Aimee passou por dificuldades financeiras e ela começou a arrecadar ofertas para o Exército de Salvação e, com isso, também conseguia ajudar nas despesas de casa. Neste período, engravidou. Quando seu filho, Rolf McPherson, nasceu, teve que parar de trabalhar, dedicando-se totalmente aos filhos e à rotina do lar, tendo que deixar sua chamada. Aimee caiu num estado de depressão, adoecendo gravemente e foi levada a um hospital. Ela pedia a Deus a cura, mas a cada pedido ouvia o Senhor dizendo: "Tu irás, pregarás a palavra", mas somente depois de um ataque repentino de apendicite, que a levou a 5 operações em um mesmo dia, chegando ao ponto de pedir a morte durante a madrugada, ouviu a voz do Senhor: "Agora tu irás?" Quase sem força, respondeu-lhe: "Sim, Senhor, eu irei." Ela tinha motivo suficiente, talvez. Poxa, uma moça nova, jovem, se casa, está vivendo um grande amor com alguém que ela admirava, que pregou o evangelho, que arrebatou o seu coração, não somente para si, mas arrebatou o seu coração primeiro para Cristo, fez com que ela se convertesse, com que ela conhecesse o ministério, a missão evangelística muito fervorosa naquele tempo. Saíam, pregavam. Imagina a aventura, né? Antes de irem para a China, eles pregavam em todos os lugares, e uma situação assim, da qual ela olhava para um futuro com aquele homem, com aquele marido, com aquela família que ela estava formando. Ela via um futuro promissor, abençoado, dentro daquilo que ela queria. E de repente, numa viagem evangelística, o seu marido morre e
ela retorna para casa com uma filha pequena, passa dificuldade, se casa, o seu segundo casamento já não é mais como era aquele primeiro casamento, ela não tem esse apoio, então ela não consegue mais pregar o evangelho, que era o propósito, ela se encontrou, era a chamada da vida dela, e ela não consegue pregar esse evangelho mais, ela não consegue fazer, ela não consegue fazer as missões que ela fazia, da maneira como ela fazia, e ela começou a cair em depressão, começou a ficar gravemente enferma por conta disso. E todas as vezes que ela pedia para o Senhor curá-la, o Senhor falava assim, agora você vai pregar o evangelho? Gente, humanamente falando, se uma mulher vem para mim e conta essa história e fala assim, olha pastora, porque eu gostaria, mas eu não tenho condições, eu daria apoio a ela, falaria assim, irmã, amém, realmente, você está com a tua casa, com os teus filhos, você já passou pelo que você passou, eu acho que Deus compreenderia. Mas aí, olhando pela ótica de Deus, a gente vê que Deus já estava forçando, falou assim, viu, você vai pregar o evangelho? Ela poderia dar todas as justificativas, que ela ficou chateada porque ficou viúva, que ela ficou chateada porque ela passou uma situação difícil fora, ela foi atender uma chamada do Senhor num país fora, e enfim, acabou perdendo o seu marido, o grande amor da sua vida. Ela poderia dar todas as justificativas. E nós, humanamente falando, entenderíamos. Sabe, às vezes as pessoas vêm contar situações para a gente, olha, eu estou passando por uma situação difícil, sabe, eu não estou conseguindo ir à igreja, eu não estou conseguindo fazer coisas para Deus, eu não estou conseguindo porque eu passei por isso, isso e isso, eu sou muito traumatizado, eu perdi meu casamento, eu perdi meu filho, eu tive perdas terríveis, olha, eu não consigo, porque eu não consigo me curar, porque eu não consigo passar por isso. Eu diria para a pessoa assim, olha, você está certo, eu te apoio, vem cá que eu te abraço. Mas no caso de Aimee, que já tinha dito sim para Deus, já tinha dito eu vou pregar o evangelho, quando ela retrocede, e a situação ainda está difícil, não é favorável, não é um ambiente favorável, Deus fica falando assim, você vai pregar, você vai fazer, ela pedindo cura, e ele falando assim, não, você vai pregar o evangelho, você vai fazer o que eu te ordenei fazer, você vai fazer aquilo que eu chamei você para fazer. Parece que Deus é incompreensivo, parece que Deus não consegue entender, como assim Deus, você está exigindo de mim? Olha meu horário de trabalho, olha minha família, olha meus filhos pequenos, olha a minha vida, olha a minha casa, e talvez eu e você a gente esteja num ponto da nossa vida também agora, dizendo assim, Senhor, eu não tenho como, eu não tenho condições, não dá. Talvez a gente passou durante todo esse ano, ou há mais tempo, dizendo assim, porque o Senhor sabe da minha situação, o Senhor sabe da minha condição, o Senhor sabe que eu não consigo, o Senhor sabe que o meu estado civil não me permite ser um pregador do evangelho, porque eu não vou ter moral, porque eu não vou ter credibilidade das pessoas. A gente dá muitas desculpas, mas aí eu vejo Deus fazendo isso com ela. E, olhando então pela ótica humana, a gente compreende e acha que Deus está sendo incompreensível, mas quando você olha na ótica de Deus, a gente entende que a fé forja frutos fora da estação, em tempos que não são favoráveis. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Marcos 11, versículo 12. Diz assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. É engraçado porque essa história aqui começa com Jesus vindo com os discípulos de um ambiente, de uma história, e aí ele vê uma figueira, tem fome, ela tem folhas, ele procura figo, não acha, procura fruto, não acha, e aí ele amaldiçoa a figueira depois quando eles voltam está seca. E aí Pedro fica espantado, falando assim, mestre, o Senhor amaldiçoou essa figueira e agora ela está totalmente seca. E aí a resposta de Jesus, em vez de falar assim, não, sabe por quê? Eu amaldiçoei, porque ela não tinha fruto, e não sei o quê. A resposta de Jesus parece que é totalmente fora da caixinha, né?
Porque Jesus responde para isso que Pedro fala, que a figueira está seca, ele fala assim, tenham fé em Deus. Não, pera lá, não estou entendendo. Está fora, a resposta aqui não está batendo. Não faz sentido. Tenho fé porque, eu asseguro que se você disser a esse monte, lança-te daqui, atira-te no mar, e você crendo e não duvidar no seu coração, isso vai acontecer. Mas Jesus, coitada da figueirinha. Amém, fé, beleza, entendi, depois o senhor ensina, mas estou falando da figueira agora. E Jesus vira e fala assim, eu estou falando a mesma coisa. A gente pode pensar assim, pobre da figueirinha, não era fruto, não era tempo de fruto. Eu falei pobre da figueirinha, agora eu lembrei da música, pobre do tomatinho, coitadinha da figueirinha, olha só, Jesus amaldiçoou ela, sabe? Às vezes a gente vê alguém passando um perrengue gigantesco na vida, e a pessoa pedindo, sabe, Deus, socorre, Pai. E aí de repente Jesus vai lá e diz algo, e ministra algo, e em seguida você vê que aquela pessoa parece que está seca. As pessoas ficam falando assim, não, mas eu estou encontrando com Jesus, minha vida vai melhorar, mas quando ela se encontra com Jesus, parece que a vida piora. Sabe o que acontece aqui? Quando Jesus vê aquela figueira sem fruto, ainda que não, e a Bíblia faz questão de frisar isso, ainda que não era estação de frutos, mas Jesus procura frutos nela. E aí ele fala assim, que ninguém mais coma fruto de você. Sabe o que acontece aqui? E quando ele fala, tenham fé, significa que aquela figueira, se tivesse fé, poderia frutificar mesmo fora de tempo. E quando Jesus fala para ela assim, que ninguém mais coma fruto seu, ele não falou assim, que se seque. Ele disse que ninguém coma do seu fruto. Sabe por quê? A pessoa que só dá fruto no tempo favorável, na verdade, esses frutos não são frutos que são poderosos, que modificam vidas, porque está frutificando num tempo que é favorável, está frutificando porque é a estação de frutificar. Existem coisas na nossa vida que a gente vai colher porque a gente está plantando naquele sentido, e no tempo oportuno para colher aquilo, a gente vai colher. Querido, se você trabalhar o mês inteiro, se você trabalhar o período todo, no dia de receber teu salário, se não for uma empresa que estiver quebrando, e nem for uma empresa ruim, no dia de receber o teu salário você vai receber, porque é comum, é normal que você trabalhe para que você receba. Pode não ser o salário que você quer, mas é o que vem, é o fruto do teu trabalho. Mas Jesus, quando olha para a figueira, mesmo fora de tempo, e fala assim, olha, eu estou caçando fruto em você, cadê? E ele não acha, quer saber? Que nem quando for tempo de dar fruto, e você der fruto, que ninguém coma do seu fruto, porque, gente, a Bíblia fala sobre o servo inútil, sobre o servo infiel, é aquele que faz só o que manda. Estes, para Deus, não estão, nossa, que úteis, que oportunos, que favoráveis, que abençoados que são. Na verdade estão dando fruto porque é tempo de dar fruto mesmo. Tem gente que vai servir a Deus e que vai andar com Deus e que vai colher frutos desse andar com Deus, só os comuns mesmo. Mas não tem fé o suficiente para frutificar fora do tempo. Então quando Jesus fala assim, Jesus, a figueira secou, tenham fé em Deus. Porque aquele que não tem fé vai secar. Aquele que não tem fé, até o pouco fruto que dava nas estações propícias, oportunas, não vai dar. Porque nunca faz além do que pode. Tudo bem que não era estação, mas a essência dela, a raiz dela era a figueira. O que corria nela são todos os elementos de uma figueira. O que tinha nela, estava tudo ali para que ela pudesse frutificar aquele fruto. Estava nela. Quem aqui já plantou alguma plantinha que você fala assim, está dando flor fora do tempo? Quem já passou por isso? Como que você olha aquela planta? Você fala, gente, essa planta é sensacional, essa aqui que dá no tempo é boa, mas essa daqui, olha que coisa linda. Não chama atenção, não faz a diferença. A Bíblia fala que nós somos sal e luz, nós fazemos diferença. Crente que não anda por fé não é crente porque não crê, só está fazendo volume. A nossa vida está num estágio talvez tão estagnado, porque a gente fica arrumando desculpa para Deus que não é tempo, porque a gente foi ferido, porque a gente passou por perdas, porque a gente passou por situações difíceis, porque a nossa família é isso, a nossa família é aquilo, a nossa vida financeira é isso, a nossa vida financeira é aquilo, bota o governo no rolo.
É porque o nosso país... Ô, gente, o mundo vai daqui para pior, tá? Se você começa a ver as notícias, você fica desesperado. A última que eu li ontem, que diz que aqui em São Paulo, uma irmã, o irmão estava dormindo, diz que ela usou uma arma branca, acho que esfaqueou o irmão pelas costas, não matou, mas pegou o sangue e escreveu para ele assim, ó, vou matar você, com o sangue dele. Quem é que tem irmão? Mas quem nunca chegou nesse ponto com o seu irmão? Glórias a Jesus. Quase, né? Em casa só era cabo de vassoura, um pro outro, que meu pai dava na mão. Mas esse mundo está cada vez pior. E se você ficar esperando o tempo propício para frutificar, não vai frutificar. E Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, quer saber que não venha fruto nenhum, porque o teu fruto não faz a diferença. É só mais um fruto dentro da estação. Se você gosta de mexerica, hoje em dia tá um negócio tão doido que o pessoal tem umas tecnologias, né? Mas se você gostava muito de morango antigamente, você sabia que morango só dava na época do inverno. Embora no verão tá meio feinho, né? Quando é bom, é caro. Mexerica também você sabe que começa ali por abril, maio. Manga, no fim do ano. Uva, oh delícia, as uvas todas docinhas. Abacaxi, tudo fazendo a fotossíntese direito. Pegando sol, ficando doce, a gente sabe disso. Embora a gente goste de desfrutar desses frutos, qual é a tua alegria quando você gosta muito de uma fruta que não está na estação, você chega no mercado, chega numa feira, tem aquela fruta, você compra ela e ela está doce, fala, você não fica muito feliz? Muito satisfeito? Imagina o dono da plantação, do plantio, olhando, darmos frutos, mesmo em fora de tempo. A palavra profética para você gerar para o ano que vem é que você vai gerar, e você vai frutificar, mesmo contra a esperança, como nós ouvimos aqui no primeiro dia da nossa campanha com a pastora Cibele. Creia contra a esperança. Ela falou sobre esperança e esperança, né, no hebraico, muito importante, muito lindo aquilo. E Deus espera que nós frutifiquemos. Como é que você quer andar em prosperidade, em salvação na tua casa? Como é que você quer andar em renovo, em transformação, em saúde, se você não anda além do que é normal? Como é que eu quero viver coisas novas, se eu não me disponho e não me rendo a frutificar fora do tempo? Se nós ficarmos esperando para servir a Deus só quando os momentos forem propícios, só quando nós tivermos relacionamentos estáveis, seguros, filhos bonitinhos, casa bonitinha, saúde em dia, um bom emprego, um bom negócio, um bom empreendimento, hoje está calor, eu não vou na igreja, está frio, eu não vou na igreja, estou doente, a não ser que você realmente esteja com algo contagioso, mas tem gente que fala assim, eu estou com uma dor hoje que eu não vou na igreja. Está aí o pastor sentado ali, veio, pelo amor de Deus, só pela graça. Aliás, o pastor tem uma dor na coluna dele que é crônica. Se conhecer algum médico, algum remédio, alguma coisa além da oração, indica para esse homem. Porque ele não vai deixar de estar aqui de jeito nenhum. Ele vai estar com dor ou sem dor, e Deus uma hora vai olhar e falar assim, quer saber? Vou curar esse homem. Sabe, querido, eu não estou falando que você tem que fazer coisas que sejam loucura. Existem períodos em que realmente a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Mas o que tem de gente querendo, se eu perguntar aqui agora, quantos aqui querem viver o sobrenatural? Pode levantar a mão. Quem vai levantar a mão aqui? Todos nós queremos. Aí tem um povo que fala assim, se é assim eu não quero viver não, tá bom do jeito que eu estou. Vai, figueira. Vai achando que vai ficar só com folha, e vai ficar engambelando, que uma hora Jesus passa e fala assim, quer saber? Ninguém mais coma desse fruto. O que amaldiçoou a figueira não foram as palavras de Jesus. Ela já estava amaldiçoada mesmo antes de secar. Quando ela só tinha folhas e Cristo esperava ver frutos dela, ela já estava amaldiçoada. Ela estava amaldiçoada pela postura dela e não pelas palavras que Jesus disse naquele dia. Jesus só revelou, só trouxe à tona algo que já estava lá. E aí ficou evidente. Mas eu e você vamos frutificar em todo o tempo. 2024, querida, em nome de Jesus, vai ser um tempo em, ninguém está vendendo nada no meu setor, você vai vender. Ninguém está tendo cliente, nossa, ninguém está procurando, ninguém está contratando esse tipo de serviço, você vai ser contratado. Todas as empresas desse ramo estão quebrando. A empresa que você trabalha, não. Em nome de Jesus, creia nisso. Não é palavra motivacional, é fé e esperança no que a palavra de Deus me diz.
É claro que a gente tem que ter inteligência para os negócios. Essa semana o Elton me arrastou com ele, forçadamente, para ir acompanhar ele, porque ele ia trabalhar fora o dia inteiro. Não, vamos, fui. O primeiro que ele ia fazer era num shopping. E aí, era rodízio do carro. Amor, vamos ter que chegar lá às 7, era às 9 o compromisso dele. Não, beleza, vamos, nós fica conversando, batendo papo, não sei o quê. Só que era num shopping. Shopping está aberto às 7 horas da manhã? Sim ou não? Depende. Esse aí não estava todo aberto, mas tinha uma parte que estava. E olha que interessante, quando você procura, a gente chegou lá e falou pro cara, pro tiozinho lá, esqueci como é que chama, o cara que fica lá na frente, o guardinha, o soldadinho, o camarada que fica lá na entrada, esqueci o nome, como? Segurança, aí, viu, tem alguma padaria por aqui? Ih, rapaz, nem posto de gasolina por perto aqui tem, como a gente estava no rodízio, se saísse dali, multava, certamente. Aí ele falou assim, aí, tá fechado. Ele falou, não, a fulana de tal aqui, a cafeteria aqui está aberta. Beleza, entramos no shopping. Se você entrar para procurar uma cafeteria, instintivamente, o que você vai fazer? Vai procurar a praça de alimentação. Coisa mais doida da minha vida. Nunca imaginei eu estar numa praça de alimentação vazia e fechada. É uma sensação muito esquisita. A gente foi para lá. Ih, não é aqui. Não tem ninguém aqui. Aí eu ainda falei pro Elton, porque eu tenho um raciocínio rápido. Quando eu estava indo, ele insistiu, porque ele perguntou, ainda tinha uma tiazinha que trollou, a gente falou, não, é para cá, não sei o que, indicou a praça de alimentação, eu subi, eu falei assim, Elton, não acho que ia ser tão assim, porque a praça de alimentação é lá em cima, né? Eu acho que se alguma coisa estivesse aberta essa hora, não ia ser aqui, ia ser num lugar mais dito e feito. Chegamos na cafeteria. Eu, como não sou desse mundo, comecei a ver a galera entrar tudo com uma malinha, não sei o que e tal. Não era uma bolsa, né? O pessoal indo para trabalhar com uma malinha. Falei, isso é moda ou um surto coletivo de usar mala para trabalhar assim? A pessoa sai de casa de manhã? Ele ficou meio assim, porque você vê que gordo não entende essas coisas, né? Não é meu mundo. Daqui a pouco, quando a gente sai, tinha uma cafeteria, um mercado e uma academia. Do lado da academia, o tal do Mundo Verde. Estes estavam abertos. A galera vai malhar, vai no mercado, vai na cafeteria e vai trabalhar. Você consegue entender que a gente fica reclamando da vida, de que não tem como dar frutos, porque não é estação, porque não é o horário, porque não acontece isso, porque não sei o quê, mas se você começar a ser mais atento e ter mais fé de que tem sim um campo para você trabalhar que vai ser próspero, se você começar a entender que a família de todo mundo está quebrada, mas que se você se posicionar, o teu casamento vai ser uma bênção, tua casa vai ter paz, teus filhos vão ser bem-sucedidos, porque tem sim meios de prosperar nisso. Se você começar a entender que, mas que não é estação, eu não venho no culto de semana, porque no horário eu chego tarde, eu estou cansada, eu estou não sei o quê, mas se tiver um show, se tiver outra coisa, se tiver uma coisa que você acha que é mais agradável, você vai. Se você começar a entender que nas segundas-feiras você não vem na escola bíblica porque está cansado, mas começa a parar para prestar atenção, quando tem alguma coisa de segunda-feira que é interessante para você, você vai. E depois fica dando a desculpa que não é tempo de fruto. Quando Jesus passa perto de mim e de você, se estivermos só com folhas, ele vai falar assim, que nem dê mais nada. Ele não está amaldiçoando, ele está revelando o meu e o teu interior. Aquela figueira já estava seca por dentro. Mas eu e você vamos entender que nós vamos frutificar. Não fica só colocando no seu status, no seu story. Esse ano será a bênção. Eu vou viver a bênção do Senhor. Eu vou viver os milagres do Senhor. Fala para a pessoa do lado, é só folha isso. Eu quero ver na real. Quando Jesus passar por mim e por você, se ele vai encontrar fruto. Não adianta só ficar colocando hino. Eu sou um adorador. Que eu sou um filho, servo de Deus. Ninguém mexe comigo. Daquele que mexer com o ungido do Senhor. Jesus está passando um dia. Figueirinha, eu quero fruto. Não tenho. Não tem mais nenhum. Só sabe fazer no tempo que é normal para todo mundo? Não presta. Porque aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a essência de Deus, sabe que Ele é poderoso para abençoar a tua vida e fazer você frutificar em qualquer tempo. Quantos aqui, sinceramente, reclamaram de alguma coisa este ano? Quantos aqui
Aliás, esses dias eu só fiquei sabendo disso, porque geralmente a gente compra de galão, porque a Dani postou. O azeite está pela hora da morte. Quantos aqui já reclamaram do preço do azeite, do isso, daquilo, isso aqui no mercado? Chegou no mercado, você se tornou aquilo que você mais temia. O velho que fica no mercado reclamando para quem você nem conhece do preço das coisas. É ou não é? Nunca viu uma pessoa na vida, para na frente da prateleira e fala assim, menino, mas isso aqui está muito caro, né? É verdade, esse governo não está valendo nada. E você viu lá Israel, e você nem conhece. Gente, para pregar o evangelho a gente não prega, mas para reclamar a gente reclama que é uma beleza. Quem aqui reclamou de alguma coisa esse ano aqui? Vou pedir uma coisa difícil. Não faz voto não, para não fazer voto de tolo, mas vamos lá fazer um empenho. Quem aqui pretende e fecha comigo se empenhar para reclamar menos? Ou nada? Sabe por quê? A gente cai no pecado da murmuração. Eu fico imaginando a cara dos discípulos quando vira para Jesus e fala assim, Jesus, a figueira secou. E ele fala, tenham fé. Não, a figueira dá seca, você não está entendendo. Tenham fé que o monte, não sei o que, usou alguma coisa. Porque a gente não consegue entender, a gente não consegue ver a dimensão daquilo que é espiritual. A gente vive nesse mundo, mas nós somos totalmente afetados por aquilo que é do reino dos céus. Sabe qual é o tema do ano que vem? Venha o teu reino. A gente está subindo para o céu, mas antes da gente subir para o céu, o reino de Deus vai ser manifesto através da minha vida e da sua vida aqui. Para com essa papagaiada de ficar o tempo inteiro falando, eu não vejo, eu falo direto isso também, eu não vejo a hora de subir. Deus fala, o quê? Todo mundo vai ter que conhecer o evangelho. Se você for preguiçoso vai demorar mais. Mas nesse estágio de ficar só reclamando, é bom que demore, que se ele voltar agora, nós não sobe. Amados, interessa se é tempo de fruto, se não é tempo de fruto. É um tal de qualquer coisa a gente reclama, qualquer coisa a gente murmura, é que está tudo ruim mesmo, é que está tudo não sei o que mesmo, é que não tem vaga de emprego mesmo, é que o dinheiro está difícil mesmo, é que está tudo caro mesmo, é que ninguém quer saber mais mesmo, é que... eu fico olhando o ranço de Deus olhando para mim, para você fazendo esse tipo de coisa, dizendo que conhece a palavra e conhece o poder dele. Quantos aqui querem gerar o próximo ano de forma saudável? Quantas grávidas a gente tem aqui hoje de manhã? Levanta a mão bem alto para ver. Só 2, que a gente sabe, né? Liza? Não? Ah. Deixa eu ver aqui mais. Lúcia? Não, a Lúcia não vai casar ainda. Deixa eu ver aqui. Graciele? Nada? O Thiago tá assim, ó. É você que vai parir, né? Qual o maior medo de uma mulher quando ela é engravida? É você chegar no hospital e receber uma má notícia a respeito da criança que você está gerando. Mãe, tem um probleminha. É ou não é? É um pânico. Mãe, perdemos. É um pânico. É muito difícil. O maior desejo da mulher que gera é gerar de forma saudável. E a maior tristeza é não alcançar esse objetivo. A gente está falando aqui sobre gerar os próximos passos. Nós vamos gerar de forma saudável para o Senhor. E gerar saudável, humanamente falando, significa tudo no seu tempo. Mas gerar saudável no tempo de Deus significa gerar tudo no tempo dEle, do jeito dEle, fora de estação. Quando Ele exige de você, Ele não está sendo cruel com você. Ele está forjando você a dar um fruto que, embora as pessoas digam que não é possível, Ele está dizendo, pela fé, não duvide no teu coração, porque é possível que você gere. É possível você ter a sua família com você servindo a Deus. É possível você ganhar presentes do alto quando você anda com Cristo, crendo e não duvidando no seu coração. Esses dias meu pai mostrou para mim uma história de acho que era um pastor, né? Que disse que chegou num lugar e Deus falou para ele assim, isso aqui era uma igreja. Para aqui, né? Para aqui. E aí ele viu, isso aqui era uma igreja. Aí quando ele para lá, vem uma pessoa e fala assim, o que é aqui agora? Aqui é um depósito de materiais de consultórios odontológicos. E aí, quando ele fica ali, chega uma pessoa e fala assim, o senhor vai abrir a igreja de novo? E começa a juntar gente, você viu essa, Paulinho? Começa a juntar gente ali, não sei o quê, e Deus falando para ele assim,
eu vou abrir essa igreja. E aí ele pergunta assim, cadê os donos daqui? Ah, tá em tal lugar. E aí ele vai. E aí quando ele chega lá, ele fala para o pessoal, de novo esqueci o nome do porteiro. Ele chega lá e fala assim, olha, eu quero falar com os donos, você tem hora marcada? Não, o que você está fazendo aqui? Não, é que Deus falou para mim que eu vou, que aquele lugar lá, que aquele depósito, vai ser uma igreja, eu quero conversar com ele sobre isso. Se ele, o cara começou a dar risada, porque disse que esse pessoal era uma religião do lado oposto. E aí, diz que riu. Não, mas eu vou ligar para ele para perguntar, tá aqui um cara, é um pastor, ele é crente, ele está falando que aquele depósito lá, não sei o que vai tornar a igreja, não lembro direito. Diz que o cara dá risada, fala, que é crente? Ele dá risada e fala assim, não, manda vir. Quando ele chega na sala desse cara, ele explica a situação, o cara fica, mas não sei o que, diz que Deus fala para ele assim, fala para ele, que aquela filha dele que está numa cadeira de roda, na casa dele, quando ele liberar, quando ele permitir que aquele lugar volte a ser a minha igreja, eu vou tirar ela daquela cadeira de roda. E fala para ele que ninguém sabe dessa situação, para que estava ele e os irmãos dele, que eram sócios, que ninguém sabe essa situação. Ele falou, olha, Deus está falando assim, 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 assim. Quando ele fala isso, o cara cai de joelhos. E aí, resultado, eles vão para lá e parece que ele não cobra nada, né? E quando esse camarada chega em casa, a filha dele realmente, milagrosamente, diz que aparece. O que aconteceu? Ela de pé. Apareceu um homem de branco, mandou eu levantar, eu levantei. Amados, quando a gente conta esse tipo de história, tem gente que fala assim, Mas aí, quando meu pai falou isso para mim, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Meu pai falou assim, é interessante, né? É difícil da pessoa acreditar num negócio desse, a gente falando sobre isso. Eu falei assim, pois para mim, é mais certo que aconteça uma coisa dessa, do que, olha, a igreja agora, claro que isso também, gente, é totalmente possível, Deus também usa esses meios, mas assim, olha, agora nós vamos juntar dinheiro, porque nós vamos não sei o quê, e tal, mas eu acredito tanto que Deus faz esse tipo de coisa doida, porque eu creio num Deus que faz frutificar fora de tempo, porque Ele não está preso nesse tempo, e Ele age na vida do seu povo dessa maneira. Você pode virar para a pessoa do teu lado e falar assim, no próximo ano, você vai frutificar em tempos, lugares, territórios que não são comuns, que não são humanamente possíveis, que são inacreditáveis. Será surpreendente o que você vai viver em Deus nos próximos meses. Filho para quem achava que não ia ter filho, casa para quem achava que não ia ter casa, mas prosperidade, mas principalmente salvação onde parecia que não iria haver salvação, porque acima de todas as coisas que são importantes sim, que Deus faz sim, está a salvação dos nossos amados, da nossa família. Lugares que você não tinha coragem de pregar o evangelho, você vai começar a pregar de forma, na feira, né, Renan? Na barraca de pastel, Renan contando esse dia, quando eu vi eu estava falando, eu falei, mas é isso, e isso vivifica a gente de tal forma, que aí passou disso, todas as outras coisas que serão acrescentadas, a gente começa a ficar tão certo de que vai acontecer também, porque a gente sabe que o Deus que está atuando em nós, não procura frutos em um lugar onde não é tempo, porque Ele é cruel, Ele procura porque Ele sabe que Ele pode fazer produzir, e nós vamos produzir, independente da situação, independente das perspectivas, independente de qualquer coisa, eu creio, amado, chega de darmos desculpas para Deus, porque, Jesus, o Senhor sabe da minha situação. A Aimee fala que, tá bom, Jesus, eu vou. Tu irás, gente, 5 cirurgias num dia. E em vez de Deus estar ali, talvez eu estivesse cantando, acalma o meu coração. Deus fala assim, acalma nada, levanta, desperta. Acorda. Não vou acalmar coisa nenhuma, eu vou botar um fogo no teu coração, que você vai sair daí disposta a viver outra vida. E essa mulher, gente, ser mulher que prega o evangelho, pastora, tem tanta coisa, tantas, pastora não é bíblico, porque a gente passa por tanta coisa assim, mas eu sei o Deus que tem movido, e o que Ele tem movido, e eu creio que Ele tem movido através da minha vida. Naquele tempo, há 100 anos atrás, muito mais complicado, e a gente vê, mas é que, olha, não sei, tem algumas coisas obscuras, não tem, vai procurar.
Quando você olha para uma mulher fazendo o que ela fez, quando ela levanta dali, ainda passou por várias situações complicadas, mas fazendo o que fez, estabelecendo o que estabeleceu. Nós estamos numa igreja hoje, através deste evangelho que foi pregado aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar se não existe igreja do evangelho quadrangular, porque Deus ia te resgatar, mas Ele escolheu aqui. Se Ele escolheu aqui é porque é da vontade dEle. Você não está aqui por causa de pastor, por causa de pastora, por causa de irmão, por causa de amigo, por causa de banda, muito menos, né? Por causa de olha, é porque a live, porque isso, Deus alcança pela misericórdia, mas nós estamos aqui porque realmente Jesus Cristo salva, batiza, cura, voltará, a gente crê nisso, a gente foi ganho por este ministério, por esse chamado. Agora imagina se ali ela fala, Jesus, desse todas as desculpas para Deus, teria morrido, ou se não tivesse morrido fisicamente, levantaria dali e viveria uma vida depressiva, morta e infrutífera. Eu sei que nós todos aqui já passamos por coisas muito difíceis. Eu vejo a Kátia e falo, meu Deus, olha esse cabelo, olha que não sei o quê e tal, e Senhor, diagnóstico ruim, tratamento difícil, cirurgia, que a gente falou, é a última etapa, eu também tenho complicação, mas está tudo bem, Kátia, em nome de Jesus vai tudo bem. E tantos outros, ó, minha irmã ali, quem é que já passou uma situação muito difícil? A Lucilene já passou tanta perda na vida, só pela graça. Eu acho que eu não conheço alguém tão de perto que tenha perdido alguém, entes queridos na família tão rápido como aconteceu com ela. Vai tudo bem, Lucilene? Quem é que perdeu o emprego nos últimos 2 anos? Foi demitido, nos últimos 2 anos foi demitido de algum lugar aí. Mas está comendo, está vivendo, está sendo sustentado? Amém. Quem é que ficou endividado nesse último período aí? Sei lá, nos últimos 40 anos da vida. Quem fez dívida aí? Quem é que o Senhor abençoou porque você saísse abençoado dessa dívida? Queridos, quem é que perdeu algo muito importante, alguém muito importante para você nos últimos anos? Nós poderíamos falar para Deus, Senhor, eu perdi, eu não estou inteiro, eu não estou inteira, eu não estou em condições. E a gente acha que Ele vai falar assim, tudo bem, eu entendo. Não, Ele fala assim, e agora, tu irás? E se Ele está buscando fruto em mim, é porque Ele sabe que Ele pode produzir em mim abundantemente, em você abundantemente. Quantos creem que vão frutificar e produzir, independente do que aconteceu, independente do que passou, independente do que vai acontecer, você vai dar frutos a tempo e fora de tempo, para glorificar ao Senhor. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Aplauda ao Senhor e coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia! Aleluia, aleluia. Oh.